260 não é muita grana no Paquetá também? Gente, mas os caras estão tudo em dia, tudo bonitinho lá, o Palmeiras né? Não também tem problema com o patrocinador, nada. Mas aí não é culpa do Palmeiras. Não entra num assunto que não te favorece. Eu te dou essa dica. Tem hora, né? Galera, Arias é o novo reforço do Palmeiras, baita contratação do Verdão para essa temporada, para as próximas 4 temporadas, assinando um contrato de 4 anos. Vamos acompanhar aqui a reação do pessoal do Jogo Aberto aí com a chegada de Arias no Palmeiras. Já deixar os créditos aqui na descrição, Jogo Aberto. Você que está chegando por aqui não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Com o Expediente na academia de futebol, um dos lugares preferidos de Edu Dracena na vida. William, pra você, aquele boa tarde bem especial. O torcedor do Verdão pensa em 2 coisas hoje. A primeira, no derby contra o Corinthians. A segunda, em John Arias. E aí, tá chegando? Com certeza, Renata, muito boa tarde para você, boa tarde para a bancada, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Torcedor palmeirense no aguardo desse anúncio que está, sim, muito próximo de acontecer. Como o Edu até trouxe, a expectativa é de que esse anúncio aconteça antes do derby de domingo, para dar aquele up na autoestima do torcedor palmeirense, já de olho no clássico contra o Corinthians. E, de fato, John Arias está muito perto de ser oficializado como novo reforço do Palmeiras, né? Já tem um termo de compromisso assinado entre as duas partes, o que significa que o negócio não pode ser mais atravessado por nenhuma equipe, né? Agora restam apenas exames médicos e detalhes burocráticos, minúcias de contrato. Então, muito improvável que John Arias não vista a camisa alviverde aí ao seguir dessa temporada, né? Ele que é ídolo do Fluminense, foi campeão da Libertadores, da Recopa, conquistou também 2 cariocas e mais de 200 jogos com a camisa do Fluminense, agora retornando ao Brasil para vestir a camisa do Palmeiras, né? Uma negociação aí que envolve cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 155 milhões de reais, que serão pagos de forma parcelada ao longo dos 4 anos de contrato do John Arias com o Palmeiras. Será uma negociação, será um contrato firmado até o fim de 2029. John Arias, que aceitou vir para o Palmeiras muito pensando também em Copa do Mundo, né? Tem todo o interesse do mundo de participar do Mundial defendendo a seleção colombiana, está buscando mais minutos, já que no Wolverhampton vem oscilando ali entre time titular, às vezes voltando do banco de reservas também, agora buscando mais minutos, buscando um time mais competitivo, já que o Wolverhampton lá da Inglaterra é o lanterna isolado do campeonato inglês. Então, John Arias vem para um campeonato que ele já conhece muito bem, atuou por muitos anos no Fluminense, jogando muito futebol. O Fluminense até tinha prioridade na negociação para essa volta do John Arias, né, mas não conseguiu igualar a proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros. O Fluminense ofereceu algo perto ali dos 20 milhões. O Wolverhampton, como está praticamente fadado ao rebaixamento, optou pela proposta que seria mais rentável. Dessa forma, John Arias deve sim vestir a camisa do Palmeiras aí nos próximos dias. Na próxima semana, ele já é aguardado no máximo por aqui para fechar esses exames médicos, assinar de vez e ser anunciado com a camisa alviverde. O Palmeiras também tenta outras negociações ainda no momento. Tem o Danilo, que havia uma conversa com o Botafogo, né? Estudava uma proposta para o retorno do cria da academia, mas o John Textor avisou que não está interessado em vender o jogador nesse momento. Portanto, o Palmeiras nesse momento não vai insistir mais, até em respeito à boa relação que os dois clubes criaram recentemente com a chegada do Marlon Freitas aqui ao Palmeiras. Outro nome que é negociado é o do Nino, zagueiro do Zenit, né? Que também defendeu o Fluminense, também é ídolo tricolor. O Palmeiras se interessa no jogador, já tem uma negociação adiantada com o staff do atleta, mas com o clube está um pouquinho mais difícil. Hoje às 4, o time treina aqui na Academia de Futebol, de olho no Clássico, e quem tem todas as informações é o Caio Capato. Mais de 150 milhões de reais. Bom, quem acompanhou os últimos anos do Arias, especialmente no Fluminense, ele jogou demais, acima da média. Eu ficava impressionada como que ninguém leva o John Arias para a Europa. Foi para o futebol inglês, um time que está em crise. Não é o John Arias, é o Wolverhampton, não é? E aí agora o Palmeiras viu o Paquetá, o Abel pediu, a Leila olhou lá o balanço, o saldo fez as contas e está trazendo o John Arias. Edu, entre John Arias e Paquetá, se você fosse dirigente de um time, qual que você contrataria? Renata, John Arias é um jogador que eu acredito que faz mais funções dentro do campo.
ele joga mais aberto, vai no meio de campo, ele consegue chegar também à frente e fazer gols também. Então eu colocaria minhas fichas todas no John Arias você eleva o seu patamar, o nível técnico da sua equipe, porque esse jogador vai fazer a diferença do Palmeiras. Então eu acredito que essa contratação foi muito boa e tomara que não pare por aí. Porque se o Palmeiras quer brigar com o Flamengo, o Cruzeiro, qualquer outra equipe no Brasil aqui, ou até mesmo na Sul-Americana, 150 milha não é muita grana, tem que contratar não, mesmo. Para quem tá com o patrocinador aí, meia sim, meia sai. E 240 não é, 260 não é muita grana no Paquetá também? Mas os caras estão tudo em dia, tudo bonitinho lá, o Palmeiras né? Não também tem problema com o patrocinador, nada. Mas aí não é culpa do Palmeiras. Não entra num assunto que não te favorece. Eu te dou essa dica. Esse assunto não é corriqueiro, Tem hora, né? Mas isso é inveja. não, esse assunto não é corriqueiro, não, porque eu fui Não, deixa ele questionado aqui falar. sobre isso. Mas é inveja sua. Não, eu fui questionado sobre É isso. inveja, Ronaldo. Eu falei até de impeachment. Eu vou colocar E até não nós sou nem dois. advogado. Meu Ronaldo, Deus. nós não temos. Aqui, ó. Nosso time não tem esse dinheiro pra contratar um jogador. O Ah, Palmeiras você tem. aprendeu, tu ensina o Cicinho. Não, mas o Palmeiras tem. A gente não tem esse dinheiro pra pagar no jogador Mas assim. tem problema com o patrocinador, O Fluminense, por exemplo, poderia fazer uma média danada com a torcida. Ah, não, eu vou cobrir o valor, porque ele tinha preferência. E não fez, porque não faz loucura financeira, tem limite. E o Flamengo quis atravessar também, né? Por que será que o Flamengo quis atravessar? Quis atravessar mesmo ou quis inflacionar o preço? Eu acho que inflacionar. Sorte que o cara falou assim, não vou pro Flamengo. Se eu vou voltar pro Rio, eu vou pro Fluminense. Ou senão eu vou pro Palmeiras. Mas, então, na verdade, o preço ele foi ditado pelo próprio Palmeiras para tirar o Fluminense da jogada. Porque o Palmeiras sabia da preferência do Fluminense e quando ele chega em 25... E assim, ele não valorizou 5 milhões de euros na Europa. Lógico não. Tão rapidamente, né? Mas enfim, é o mercado, né? Mas aqui deixou uma imagem maravilhosa. Tá no Palmeiras o Vinícius. Aqui no telão já tem o Arias, hein? Não sei se ele já chegou por aí, se já existe a confirmação ou não, Vinícius. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, para os companheiros fãs de esportes. Pois é, o final de semana de expectativa, ansiedade para o torcedor do Palmeiras. Primeira delas em relação às contratações exatamente para a chegada do Arias. Está tudo certo já com o jogador colombiano, com a contratação de John Arias com o Wolverhampton. Então fica a expectativa de quando ele será anunciado oficialmente. Isso deve acontecer provavelmente então no início da semana que vem ou até o final da semana que vem, a chegada do segundo reforço do Palmeiras para essa temporada de 2026. A outra expectativa em relação ao clássico, ao confronto contra o maior rival, como você destacou aí, o Palmeiras vem bastante mordido com o Corinthians, perdeu a final do Campeonato Paulista, também foi eliminado na Copa do Brasil, em 7 confrontos no ano passado, apenas uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e 3 vitórias do rival. Então, torcedor depois da vitória contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, cantou na Arena Barueri, dizendo que é guerra esse confronto contra o Corinthians, por isso o time chega bastante pressionado, mesmo estando bem na tabela, mesmo bem colocado no Campeonato Paulista, o Palmeiras chega pressionado para esse jogo contra o Corinthians. O time não terá desfalques, apenas o Felipe Anderson, que já ficou fora dos últimos jogos, com dores no tornozelo, Paulinho também, que está se recuperando, mas deve ser a base que venceu o Vitória. Aliás, é o time base do técnico Abel Ferreira, depois que a gente viu a apresentação do Palmeiras e as mudanças que ele fez durante todo o campeonato, esse início de ano, deve ser o time base para a temporada 2026. É claro, com a chegada de novos reforços, isso vai mudar, mas fica então essa expectativa se o Palmeiras vai conseguir repetir o bom desempenho que teve na goleada contra a equipe rubro-negra pelo Campeonato Brasileiro. É um time que chega pressionado e com altas expectativas de novos reforços e uma vitória contra o maior rival. Bruno. E você não percebeu mais nada mais típico do que aconteceu aí atrás das duas senhoras, as duas nonas, brigando aí, viu, Vinícius? Deviam estar reclamando aí de reforço que não chega, do Abel que não sei o quê, ou seja, perfeita a narrativa aí da história, viu? Obrigado, viu, Vinícius? É isso, galera. Um trecho para vocês aí do Jogo Aberto. O pessoal falando sobre a chegada de Arias. Também o pessoal aí da ESPN Brasil, né, o Nicolete na ESPN Brasil, trazendo informações já para o clássico contra o Corinthians. Falando sobre Arias, uma excelente contratação e chega, né, para ser titular nesse time do Palmeiras. Não tem nem dúvidas aí que ele chega para ser titular. Ele no Wolverhampton ali, né, não conseguiu desempenhar um bom futebol, assim como a gente vê ele jogando aqui no Fluminense, mas isso, o time dele, né, não é dos melhores
O Wolverhampton está rebaixado ali, já praticamente rebaixado na Premier League. E o momento ruim não é do Arias, né? É do seu atual time lá do Wolverhampton, que não é uma grande equipe e, se não me engano, na lanterna, né, da Premier League. Mas o Arias faz uma boa escolha em voltar aqui para o Brasil, principalmente para jogar no Palmeiras, que é um grande time. E com certeza o Arias tem muito aí para agregar, né, a esse time, porque é um grande jogador, 26 anos. Falando aqui sobre o Arias, né, o técnico do Wolverhampton até já anunciou a saída, que o Arias defenderá o Palmeiras e já desejou, né, melhor para o futuro, o melhor, né, para o futuro do clube. Arias, o técnico do Wolverhampton, confirmou em coletiva, né, concedida nesta sexta-feira, véspera do duelo com o Chelsea, que John Arias é o novo reforço do Palmeiras. Está aqui palavras, né, do treinador do Wolverhampton. Estávamos cientes disso que poderia ser o caso. Mantivemos o controle da situação e ninguém sairia sem a nossa aprovação, se não achássemos que seria o melhor para o futuro do clube. Desejamos aí tudo de bom e acreditamos que é a coisa certa a fazer pelo clube. Desejou boa sorte aí e falou, né, que é a coisa certa a fazer pelo clube. Como o Wolverhampton caiu ali vai cair, né, para a segunda divisão lá no futebol inglês, o Arias está de saída e com certeza vai agregar bastante aí ao Palmeiras, porque é um grande jogador. Pode ser também que chegue aí mais reforços. E o Palmeiras que se prepara aí para esse clássico contra o Corinthians no próximo no próximo domingo, né? Clássico contra o Corinthians no próximo domingo. O torcedor já está na expectativa para essa partida e também na expectativa para o anúncio oficial da chegada de John Arias no Palmeiras, né? Vai agregar bastante. Outro nome ali, o Nino, que está sendo especulado. O Palmeiras está tentando ali a contratação do zagueiro, mas o Zenit da Rússia está dificultando esse negócio. Não é fácil negociar ali com os russos, mas o Palmeiras está tentando para contratar o Nino, que é um baita de um jogador. O Fred, atualmente no Fenerbahçe, outro nome que foi especulado, mas o Fred já está praticamente descartado. Mas é aguardar aí a chegada do Arias. O torcedor já está na expectativa. Desde quando ele jogava no Fluminense, ali, o Palmeiras já sempre estava ali sondando o jogador, mas o Fluminense não queria liberar ele para um clube aqui do futebol brasileiro. O Arias foi para a Premier League, era um sonho dele, né, jogar na Europa. Foi para lá, não conseguiu jogar um bom futebol e agora retornando para o futebol brasileiro para jogar no Palmeiras, né, que consiga jogar muita bola aí com a camisa do Verdão. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.